Sejam muito bem-vindos a mais uma live do Momento de Reflexão Online do Centro Espírita Caminho da Luz, em Volta Redonda. Eu sou Ana Paula Raposo, tarefeira da casa, e tenho comigo a noite de hoje, online também, a nossa convidada dessa quarta-feira, a oradora espírita Lana Leite. Tudo bem, Lana? Tudo bom, Ana Paula. Boa noite a todos. Vamos, então, nos preparar para a prece, né, de início. Senhor, Deus de infinito amor e bondade, nós vos agradecemos mais uma vez aqui estarmos reunidos em teu nome. Pedimos a vossa proteção, orientação, bênçãos para todos nós que aqui participamos ao vivo, na quarta-feira à noite, e aqueles que também assistirem a gravação dessa live pelo YouTube. Que todos recebam, Senhor, a luz do seu imenso amor, essas vibrações de paz, de harmonia, de equilíbrio, em benefício de cada um e de todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Bom, a página que saiu para você foi a lição 142 do livro Vida Feliz, né, pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco. As tuas necessidades reais não exorbitam a área das tuas posses. Cada criatura nasce e renasce dentro do esquema que lhe faculta as melhores possibilidades para ser feliz. A inconformação e a rebeldia, porém, normalmente armam o indivíduo com ambição e violência que geram estados desditosos, mesmo quando ele consegue acumular excessos e quinquilharias a que atribui valores relevantes exagerados. Nunca faltariam os recursos para a sobrevivência humana caso não houvesse nos corações o predomínio do egoísmo, da avareza e do desinteresse fraternal. Lana, fique à vontade. A Joana tem uma capacidade de síntese muito grande. Então, talvez numa frase a gente já ficasse aqui um bom tempo discorrendo sobre uma frase. Mas eu gostaria de partir de um ponto, e a Ana Paula vai me ajudar no decorrer dessa nossa conversa, que é um ponto que vem da filosofia de todos os tempos, que é a pergunta, por que nós estamos aqui, né? Para onde nós vamos? O que nós estamos fazendo aqui na Terra? De onde nós viemos? Eu penso que o Espiritismo, a doutrina, ela tenta responder, e de alguma forma responde, essas perguntas fundamentais que vêm da filosofia ou do pensamento humano de tempos imemoriais. E quando a gente se pergunta isso, e a doutrina busca responder, ela traz uma resposta tão profunda que talvez a gente não consiga entender de todo. Ela entende que nós estamos aqui num processo evolutivo. E a palavra evolução, ela é muitas vezes confundida como se evolução fosse sempre para o bem, não é? Sempre para o melhor, sempre para o mais. Nós podemos evoluir para alguma coisa que não é boa também. Mas aqui o Espiritismo trata de evolução como algo para o mais, para o crescimento, para a ampliação de consciência, para o despertar da consciência. Que despertar é esse? O que nós precisamos despertar? Nós precisamos, ao longo da nossa existência, ou das nossas existências, despertar para a nossa real identidade. Porque a grande confusão do ser humano talvez seja a ideia de que nós somos separados uns dos outros. É a ilusão de separatividade tão bem colocada por Pierre Weil. A ideia de que nós e o outro não temos um a ver. E muitas vezes essa ideia de separatividade acontece dentro do nosso próprio lar, da nossa família. Então, quando a gente aprende, isso não está só no Espiritismo, é muito importante a gente trazer a ideia de que essa verdade apresentada pelo Espiritismo, ela está colocada em todas as tradições espirituais. Nós somos um com o Pai. O que está acima está abaixo. O que está dentro está fora.
Nós somos um com todos. Então, quando a gente compreende isso, e aí eu estou falando de sabedoria, não só de conhecimento, uma transformação se faz necessária na nossa vida, e é o que a gente está chamando aqui de evolução. Quando a gente ruma para a casa do Pai, no sentido de ir em direção a esse grande amor, que não tem um desejo egóico em momento algum, um desejo egoísta de olhar apenas para si. Então, essa página, ela traz muito essa reflexão de para onde nós estamos indo e por que nós estamos indo, no que sentido? No sentido de nós compreendermos que existe uma programação para que nós estejamos aqui. As nossas experiências são experiências, de alguma forma, arquitetadas por essa arquitetura divina para o nosso melhor, para o nosso mais. Aí, outro dia, eu ouvi de uma pessoa, a pessoa falou assim para mim, eu fiquei sabendo de uma pessoa que ficou viúva, eu não estou preparada para isso. A viuvez deve ser muito triste, eu não quero que isso aconteça comigo. Eu não consigo entender o que o Espiritismo fala a respeito de as situações difíceis serem o melhor para nós. E realmente é muito difícil a gente entender isso. É preciso nós adentrarmos nesta sabedoria de que a minha vontade, quando não coincidente com a vontade do Pai, é apenas uma vontade egoísta. Então, quando a gente entende Pai, a gente pode entender outros sinônimos, vida, universo, energia suprema, não importa a nomenclatura. Mas quando a gente diz Pai, a gente está dizendo sobre essa casa de amor para onde nós todos precisamos voltar. E esse lugar de amor inclui tudo, não exclui nada. Então, quando a gente entende as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades na vida, de um ponto de vista espiritual, nós estamos entendendo que as coisas que nos acontecem por uma causa inteligente. Elas vêm de uma causa inteligente. Elas não vêm por acaso. Porque se eu entendo dessa forma, eu, como na minha profissão, entenderia uma razão para o desespero. Então, a forma como a gente entende a vida, essa passagem que nós estamos aqui, essa ideia esplendorosa, que não é só do Espiritismo, mas é principalmente, né, aclamada dentro da nossa doutrina, que é a ideia, a realidade da reencarnação, mostra para a gente que nós estamos aqui entrando e saindo de vidas para que a gente possa apreender esse maior amor, o amor que nada exclui. Esse amor que as grandes tradições espirituais, e mesmo o Evangelho de Cristo, de alguma forma coloca, mas muito difícil para nós entendermos completamente. Então, nós nascemos em clãs, em famílias, para que a gente aprenda um amor mais grupal, né? E a partir desse amor grupal, nós possamos estender o nosso horizonte e amar a todos, amar e incluir a todos, inclusive aqueles que estão distantes da luz, inclusive aqueles. Então, Ana Paula, eu gostaria de partir dessa página e levando-nos para essa reflexão. Né, Ana Paula e todos que estão aqui. Na verdade, como o Joana fala também, nós todos temos essa tendência ainda a buscar coisas fora, né? E muitas das vezes o que você está procurando está dentro, né? A gente olhando do ponto de vista de paz interior, de felicidade real, e não aquela coisa utópica e calcada em coisas materialistas, não que o conforto, né, as coisas não sejam boas, mas às vezes as pessoas colocam como ela fala, uma supervalorização que tende a vir com algum tipo de frustração, porque você não vai achar ali algo, né, que realmente seja eterno, né? Como diz, né? O tesouro que as traças não comem, né? Os ladrões não levam. Enfim, tem essa questão ligada também, né? A questão do egoísmo, do orgulho, como ela fala também aqui, que não deixa a gente olhar para o outro, né? A gente quer acumular coisas e muitas das vezes o que deveria se pensar em acumular, né? No sentido da empatia, né, no sentido de buscar mesmo essa coisa do todo,
as pessoas acabam se esquecendo, né? Tem uma coisa linda nessa página que me chamou muita atenção, porque ela usa a palavra ser feliz. Ela diz que as coisas que nos acontecem, ou a vida como a vida ela é programada, mais ou menos assim que ela diz, né, para a nossa felicidade, para que nós sejamos felizes. Aí uma pessoa que está em profundo sofrimento, que vive muitas dificuldades, o que essa pessoa pensa? Como assim? Como assim isso tudo que está acontecendo é para eu ser feliz? Aí vale nós entendermos o que é a felicidade. Porque o conceito de felicidade, por muito tempo, eu acho que agora, né, muito distorcido, muito confuso. Eu vejo na cabeça dos jovens, muitas vezes, se a gente perguntar, colocar aqui uma fileira de 30 pessoas, talvez cada uma tenha uma ideia do que seria felicidade. Então, essa felicidade da qual Joana fala, a meu ver, aqui na minha humilde interpretação, é a nossa plenitude, a nossa realização como espíritos. Então, dentro disso, tudo o que acontece é para a nossa felicidade. Mesmo que o nosso chão esteja ruindo, que as dificuldades sejam muito grandes, que a dor, nesse momento, seja pura aflição, perdas, e nós estamos diante de uma experiência mundial nesse sentido. Quantas pessoas perderam pessoas, quantas pessoas têm pessoas nos hospitais, eu mesma tenho uma pessoa querida no hospital nesse momento. Então, quando a gente imagina essa situação toda, fica muito difícil entender que isso tudo é para a nossa felicidade. Como assim? Então, aqui é bom que a gente entenda que quando se trata de felicidade, nessa página, se trata de uma felicidade na relação da plenitude, em que nós encontramos o caminho. Nós encontramos o nosso caminho. Eu costumo usar uma frase, Ana Paula, que eu digo assim, ninguém cresce no fofinho, ninguém evolui no conforto. Nessa terra, ainda não. Né? Podem ter existido pessoas que passaram pela Terra e que optaram por um caminho de luz, talvez com um pouco mais de facilidade. Mas, em geral, essa transformação, essa alquimia interior em direção à luz, ela leva tempo e sacrifício. O sacro ofício, né? Que é um sacrifício profundo das nossas vontades egocêntricas, que eu quero tudo para mim. Eu quero que tudo aconteça para os meus filhos, eu quero que só saúde, eu quero que nada falte na minha casa. Se a gente for fazer a lista do que a gente quer, é isso que a gente quer. Céu de brigadeiro. Céu de brigadeiro. E o que acontece na vida de todo mundo? Não é bem assim. Oscilações, Oscilações, problemas, dificuldades. Então, a forma como eu entendo o problema muda a minha postura diante da vida. Então, isso por si só já é um passo para uma evolução para o melhor, para o maior em mim. Quando eu entendo que o problema não me atravessou como um acidente, ou simplesmente porque Deus esqueceu de mim. Eu já ouvi isso algumas vezes. No auge do sofrimento, as pessoas dizerem, Deus esqueceu de mim. Mas, na realidade, esse Deus que a gente entende como amor não esquece de ninguém em hora nenhuma. Então, às vezes, a lembrança de Deus é uma experiência difícil para que a gente possa despertar para isso que você falou, da vida real, que é uma vida interior. Tudo que a gente vê passa pela nossa lente. Então, é justamente a transformação dessa lente que o Espiritismo nos propõe e, por muitas vezes, vir transformar vidas. Quando a pessoa consegue enxergar que tudo isso aqui eu estou apegado, que eu gostaria que fosse diferente, que eu não aceito como é, simplesmente é um desejo egocêntrico de que seja como eu quero, e não como talvez seja o melhor para o meu crescimento. Preciso que entenda que nem sempre a gente sabe o que é o melhor para nós, né? A gente acha que é o melhor, né? Eu vou arriscar aqui, Ana Paula. Tem gente que vai brigar comigo. Tem gente que vai sair chateado comigo, mas eu vou arriscar aqui. Eu acho que a gente nunca sabe. Não é? Eu acho que precisa um trabalho muito sério de autoconhecimento. Eu acho que precisa de um trabalho muito, muito disciplinado para a gente se conhecer, para a gente compreender o que é melhor. É verdade. Isso vem com a própria maturidade, né? Isso inclui o encontro com a nossa sombra. Para eu compreender a felicidade que eu preciso
a plenitude que seria a minha plenitude, eu preciso encontrar a minha sombra. E o que a gente chama de sombra, esse é um conceito muito mais falado a partir de Jung, mas existem várias outras sinônimos em outras abordagens psicológicas, em que Jung colocou que as sombras seriam todos aqueles aspectos que nós rejeitamos em nós, que nós não concordamos que temos. E, geralmente, a nossa sombra aparece quando a gente critica os outros. Em geral, quando nós estamos metendo pau ali nas pessoas, falando mal das pessoas, é porque esses aspectos que a gente critica estão em nós, lá. Incomoda. Isso. É a nossa sombra. Então, quando a gente compreende isso, e isso é uma viagem de autoconhecimento, a gente tem a chance de realmente do que a gente precisa para evoluir para o melhor de nós, para o maior, para o amor, para o Pai. Então, por exemplo, quando uma pessoa tem na família uma pessoa difícil, ela pode considerar que isso foi um azar, ou que isso é uma provação, que isso seriam palavras que talvez não ajudassem. Muitas vezes uma pessoa difícil na família é aquela pessoa que vai estimular a nossa paciência, estimular o nosso perdão, estimular a nossa compreensão do que realmente importa. E tem que estar ali, né, Lana? Porque se estivesse fora, você sai, né? Tipo, você consegue, deixa para lá, né? Mas dentro, né, de casa não tem como Vê se eu vou fugir. sair discutindo, você vai ter que ter muita paciência com a moça ali da farmácia, que me atende uma vez por mês, sei lá. Ali no balcão da padaria, muito mais fácil com as pessoas com as quais a gente não convive. Essas pessoas debaixo do teto, aí sim, entra dentro com todas as letras da programação para minha evolução, para eu aprender a amar. Em resumo, seria isso. Como eu vou amar amar o fácil é mole. Ixi, imagina amar o fofinho, aquela pessoa que bota lá coraçãozinho, né? Que me dá bom dia, Elogia, cheio de mensagens lindas. Aí né? tudo, essa pessoa eu adoro. Eu quero perto de mim. O difícil é amar aquele que te critica, aquele que te cobra, que exige de você algo mais. Só vê o lado sombra. Então, uma viagem pelas nossas sombras é um processo importantíssimo para a gente começar a entender, a compreender, a apreender o que nós precisamos nessa vida. Qual é a nossa necessidade. Então, quando a gente entende que, por exemplo, existem pessoas que têm vícios emocionais, como a avareza, o medo exagerado, a gente pensa que medo é uma coisa, não, inocente. Eu ouço às vezes as pessoas falar de tristeza como algo inocente. Mas eu não sei se as pessoas sabem que a tristeza tem uma vibração muito baixa. E essa vibração contamina o ambiente. Eu sou responsável pela atmosfera em torno de mim. Se eu estou do lado da Ana Paula agora, mesmo que virtualmente, se eu estou próxima à Ana Paula agora, eu estou emitindo algum tipo de vibração para a Ana Paula. Isso é responsabilidade minha e vice-versa. Então, quando eu compreendo isso, eu vou percebendo coisas que talvez passem batido. Tem uma coisa bacana quando a gente entende que os outros dão notícias diárias sobre nós. As pessoas reclamam muito de você, sabe? Se elas também não gostam de ficar perto de você, é momento de você refletir. Né? Sem dúvida. Pensar. É verdade. Dentro desse contexto, a gente percebe, como você falou, né, quando as pessoas colocam vontade de Deus, isso foi vontade de Deus, e nem sempre sendo algo positivo, olha como algo punitivo, o que também é um equívoco. Né? Quer dizer, não é castigo, não é punição. Nós temos o nosso livre-arbítrio, nossos erros, nossos acertos, e com eles vem, né, a plantação e a colheita. Né? E Deus, na sua infinita sabedoria e bondade, ele sabe, sim, o que é melhor para nós. A gente vê o agora, o hoje, né? E tende a não achar que o problema é nosso, a gente quer terceirizar, né? E aí a gente terceiriza a culpa, né? De um lugar humilde, de um lugar de pequeno diante do Pai que é grande, fica um pouquinho mais fácil compreender. Mas se eu aponto o dedo para o maior e digo, aqui está errado, que lugar é esse que eu ocupo?
um lugar de orgulho, onde eu considero que, para mim, só o bom serve. Só o que me satisfaz serve. Só o que me agrada, eu aceito. E aí as coisas vão ficando cada vez mais complicadas e muitas vezes as pessoas adoecem por causa disso também. Sem dúvida. Então, quando a gente vai entendendo isso, e isso é um processo, gente, a gente não vai dormir, eu falo muito isso, eu sou repetitiva, eu não vou dormir lã e acordar Chico Xavier. Não existe essa possibilidade para eles. Existe o processo. Mas se eu trabalho hoje, eu trabalho amanhã, busco esse autoconhecimento, busco essa investida nas minhas sombras, no sentido de acolhê-las e entender que elas vêm de algum lugar, vêm do meu estágio em que eu estou. Aqui na Terra não existe perfeição. Às vezes a gente se sente muito ferido quando alguém fala você é isso, você é aquilo, ou quando uma palestra toca num assunto como esse, mas na realidade o que está por trás disso é um desejo de perfeição que só faz mal. Quando a gente abraça a nossa humanidade, aceita a nossa imperfeição e a imperfeição do outro, meu Deus, fica mais fácil viver. Fica mais fácil conviver também. Sem dúvida. E ela fala isso na página, né? Sim. Se houvesse mais fraternidade, se houvesse mais... Vamos usar uma palavra que está em moda, né? Mas é uma palavra pertinente, que é a empatia, né? Que não é a pessoa achar que o outro é você tentar se colocar no lugar do outro mesmo, porque dessa forma que você vai sentir se aquilo realmente te tocaria ou não, para o bem ou para o mal, né? Quando Jesus disse, né, fazer ao outro o que gostaria que o outro te fizesse, não é no sentido que a gente vai adivinhar o que o outro gosta, mas é no entendimento, se me fizer algo ruim, eu vou gostar? Então, que eu não faça ao outro aquilo que eu não gostaria que me fizessem, né? Que é uma diretriz. Como é chamada no hinduísmo, é a lei de ouro, ela está em todas as tradições espirituais. No jainismo, no taoísmo, de formas diferentes, mas com o mesmo sentido, não fazer aos outros. Então, isso é uma verdade universal, é uma filosofia perene que implica na real harmonia da convivência. Quando a gente realmente entende que isso que eu estou fazendo eu não gostaria de receber, e modifica o nosso comportamento, acho que as coisas vão ficando mais fáceis na relação, nas relações de uma forma geral. Uma coisa que eu queria falar também que tem a ver com essa forma de interpretar o sofrimento, a dor, o problema, é também, por outro lado, a nossa forma de interpretar o benefício, o bem da vida. Eu sei que eu vou falar uma coisa meio controversa para algumas preleções espíritas, para algumas colocações espíritas, mas vale aqui o debate, vale aqui depois a gente, se alguém protestar, mas é uma bandeira que eu carrego assim nas minhas colocações. Essa também distorção quando a gente fala de merecimento, né? Então, as pessoas, quando elas estão numa fase boa, recebendo coisas pelas quais elas são muito gratas, elas podem também, muitas vezes, associar isso a um merecimento, como se elas estivessem merecendo todo esse bem da vida. Isso causa, de uma forma geral, muita confusão. Entende? Existe uma lei que a gente entende dentro da doutrina, que é a lei de causa e efeito. Ou seja, aquilo que nós lançamos, nós semeamos, nós vamos colher. Isso é um ponto. Exato. Isso é um ponto. Mas quando a gente fala de felicidade, de realização, de histórias de vida, a gente tem que tomar muito cuidado com a questão do merecimento, porque aí a gente escorrega para a questão da autovalorização, do valor pessoal, onde a gente vai classificando pessoas melhores e pessoas piores. Pessoas que merecem e pessoas que não merecem. Isso é muito ruim. Porque é como se eu olhasse para uma pessoa que nunca sofreu nenhum grave problema com seus filhos, que nunca passou necessidade financeira, que nunca teve um problema de relacionamento, olhasse para essa pessoa e dissesse assim, então essa aí merece. E olhasse para outra que passou por uma porção de percalços, dificuldades, tristezas, e dissesse assim, olha só, está pagando, ela não merece. Gente, isso é terrível. Isso causa muito mal às pessoas. Todos nós merecemos ser felizes no amor de Deus. Agora, o caminho para essa felicidade, escolhido por Deus a partir de uma inteligência absoluta, esse caminho eu ainda não consigo desvendar completamente.
Mas se eu parto do princípio que essa dor desse momento seja coletiva do ponto de vista da Terra, seja individual da minha experiência pessoal, essa dor, ela é nada mais, nada menos de que o verdadeiro provocativo para que eu possa me direcionar a esse amor, então as coisas mudam. Então eu saio dessa história de quem é melhor, quem é pior, o que está sendo castigado, o que está sendo punido e o que está sendo presenteado por Deus, porque aí fica uma coisa muito até infantil. Não é isso. Eu entro num outro processo. E isso o que você falou, ele realmente é interessante essa colocação, porque as pessoas começam a querer se comparar. Mas por que fulano tem e eu não? Se fosse a questão do merecimento, você também vai olhar e falar assim, mas como eu não mereço, eu também faço tudo direitinho, né? Quer dizer, então aí você começa a esquecer a questão da programação, porque às vezes cada um na sua programação tem as suas dificuldades porque elas fazem parte do processo desse crescimento, né? Que é para algo maior, como você falou, a felicidade que Joana fala, a plenitude, né? Que a gente ainda não tem noção de entender, mas a gente pode ser feliz aqui sim, dentro das nossas condições de um mundo de provas e expiações, dentro da nossa plantação, para a nossa boa colheita, né? Mas ter esse entendimento, né? Sim, porque eu falo que a questão do merecimento é uma casca de banana. E a gente se escorrega e muitas pessoas se esborracham com isso. Então, não é uma barganha com Deus. Eu faço tudo certinho e Deus me dá tudo. Não é isso. Não é assim. Não é tão simples assim. Não é a questão do fazer, é a questão do ser. Então, é quando eu realmente incorporo esse amor, e eu sou esse amor, e aí sim as coisas se abrem. E aí, mesmo a dor, se vier, ela também é abraçada na compreensão humilde de que eu sou pequenininha diante de algo que eu ainda não entendo muito bem e que eu estou aqui para aprender. Então, as inúmeras reencarnações, elas estão aqui como uma grande expressão do amor de Deus por nós. E em cada uma nós assimilamos uma certa quantidade de informação. Colocar isso em padrões de certo e errado, bom e ruim, melhor e pior, fez com que nós até criássemos guerras. Então, na realidade, essa compreensão precisa ser aprimorada, nós precisamos avançar. Então, eu convido todos vocês a refletirem sobre isso, né? Sobre o momento pessoal de vocês. Olhar para aquilo que lhes falta, que está difícil, que é complicado, e entender o que poderia estar por trás. Qual o aprendizado, qual lição está por trás dessa experiência? Sempre há. Você pode me dizer, não, como assim? Isso aí não tem nenhuma lição. Sempre há. Talvez a lição da paciência, talvez a lição do perdão, talvez a lição da aceitação, talvez a lição da humildade, onde eu não mando nas coisas como eu imagino, eu não controlo tudo. Então, essa reflexão eu acho que é importante para que a gente saia daqui hoje com alguma ação, porque eu não consigo entender nenhuma palavra a partir de uma doutrina, de uma filosofia, que tenha força se ela não for para ação. Esse verbo ele tem que agir a partir de agora. Então, que você faça essa reflexão. Mas faça também a reflexão não só sobre suas dores, mas faça também sobre aquilo que é bom na sua vida. Sobre aquilo que você poderia hoje agradecer. E de repente viver uma pequena felicidade. Se não é ainda grande, a total felicidade do amor em Deus, que possa ser uma pequena felicidade. Talvez por um dia em que a gente não precisou passar nenhuma necessidade maior de fome, frio, nenhuma privação. Talvez por isso a gente já possa agradecer. E é nessa sintonia... Você sabe, só para a gente concluir aqui dentro desse raciocínio, eu lembrei de uma frase que tem a ver com o que a gente está falando. Reencarnar é uma proposta reeducativa que Deus nos oferece. Eu li uma vez essa frase lá na Feira do Livro Espírita, até comprei uma blusa que tinha essa frase, que eu achei muito interessante. E, de fato, né, se a gente olhar desse ponto de vista de uma proposta reeducativa, né? Então, dentro dessas dificuldades e também das alegrias, a gente vai entender que tudo faz parte desse processo de reeducação em prol dessa evolução
maior para a gente, espiritualmente acho que falando. Não tem metáfora melhor para a vida do que a escola. É isso aí que você falou tudo. E agora, eu vou contar uma historinha para encerrar antes da nossa prece, que eu já contei em trocentas palestras. Quem já me ouviu vai ouvir pela 50ª vez, mas eu gosto de contar porque eu conto para mim, gente. Esse é o segredo, eu conto essa historinha para mim, entende? Para ver se eu aprendo. Mas eu amo, né? Eu não sei se ela é lenda ou se ela é real, mas contam que num determinado aniversário de Dalai Lama, esse grande mestre espiritual do Tibete, que eu acho que hoje nem é do Tibete, ele é do mundo, né? Então, o Dalai Lama, os discípulos resolveram fazer uma brincadeira com o Dalai Lama. E levaram para o Dalai Lama uma caixa de presente, linda. O Dalai Lama, então, recebe a caixa de todo o coração e abre a caixa. Quando ele abre a caixa, ele vê que lá dentro não tem nada. Ele olha para os discípulos, abre um largo sorriso e diz assim: era tudo o que eu queria. Então, eu penso que é esse o grande aprendizado, para que a gente possa arrumar para esse grande amor, para essa transformação, essa alquimia interior que nos levará a nos tornar evoluídos para o nosso bem, para o amor possível, o amor grande que nos aguarda, né? Que a gente possa abrir a caixa do hoje, a caixa do amanhã, a caixa do depois de amanhã e dizer: era tudo o que eu queria. Por quê? Porque nós entendemos que aquilo que nos foi ofertado nesse dia era tudo que a gente precisava. Okay? Sem dúvida. Então vamos, né, nos concentrar aqui agora na nossa prece, nos despedir, que vocês levem essa sementinha aí de reflexão de Joana de Ângeles para a vida. Porque se não for para a vida, vai para uma estante que nunca mais tem valor. Então, que a gente possa, se vocês preferirem, fechar os olhos, respirar fundo, e entrando em contato com o seu coração. Sentindo a vida bater no seu coração. E agradecer por isso, só por isso, por estarmos vivos nesse momento. E nessa inspiração e expiração, vamos inspirar a paz. E expirar a confiança e a fé. E imaginar que nesse momento uma linda luz desce e entra pelo alto da nossa cabeça e se aloja em nosso coração. A partir do nosso coração, essa linda luz se espalha e toca aqueles que nós mais amamos. Mas não fica por aí, essa luz se expande e toca os nossos conhecidos. Vai mais longe, toca aqueles com os quais nós já tivemos ou temos alguma dificuldade. E vai longe esta linda luz a partir do nosso coração, vinda do alto, e abraça toda a nossa terra. Todos que sofrem, todos que nesse instante clamam por socorro. Todos que perdem, mas também os que ganham. Todos os que nesse instante sentem-se perdidos. Todos os que ajudam, as mãos que curam, as mãos que amparam, mas também as mãos que estendem um pedido de socorro, de ajuda. Que essa luz agora, depois de expandir e abraçar toda a nossa terra sofrida, as crianças, os adultos, os adolescentes que sofrem, nós possamos ir deixando esta luz voltar para o nosso peito, nos integrando, nos trazendo força e coragem para continuar. Nesse sentimento profundo, nós elevamos o nosso pensamento. Dizemos: ó Pai de amor, obrigado. Fazei de mim um instrumento da vossa paz. Que a vossa bondade, meu Pai, seja nesse instante
a minha força para continuar e para estimular junto àqueles que, por mim, passam mais amor, mais fé e mais paz. Com a ajuda do mais alto, que nós possamos nos recolher nesse final de noite, em gratidão, e encerrar essas nossas palavras nesse clima de amor. Graças a Deus, que assim seja. Assim seja, Lá. Mais uma vez eu te agradeço, né? Agradecemos a presença de todos e na próxima quarta estaremos com mais um convidado aqui, no Momento de Reflexão Online. Um abraço, tudo de bom para todos. Obrigada.